Bem-vindo ao programa de hoje. Boa noite, obrigado. Muito bem, vamos então analisar o facto da semana. Tomás Vieira Amaro escolheu para estes dias leilão de rubi de Nhamanhumbir, na província de Cabo Delgado, bate recorde milionário. Trata-se de receitas de 71,8 milhões de dólares arrecadados por esta empresa entre quinta e sexta-feira desta semana. Tomás? Com efeito, fez manchete nos jornais de especialidade, mas não só, em muitas publicações do mundo, este novo recorde leilão do rubi de Nhamanhumbir pela empresa britânica Gemfields, que arrecadou, como dizia o Boaventura, 71,8 milhões de dólares neste novo recorde. Vendeu o quilate por 122 dólares, que é um recorde da especialidade. Que mostra, de facto, a qualidade elevadíssima desta pedra preciosa que é extraída na região de Montepuez, na província de Cabo Delgado. Somando, segundo dizia a empresa, que se somar os 10 leilões realizados do rubi de Nhamanhumbir desde 2014, já vamos em cerca de 407 milhões de dólares arrecadados com as pedras preciosas de Nhamanhumbir. Não é uma quantia de brincadeira, bem mostra aquilo que é a relevância desta mina em Cabo Delgado. Aquilo que foi também rodapé da imprensa internacional a propósito deste novo leilão foi recordar que há um processo judicial que é movida por uma associação de advogados britânica de nome Leif Day, que acusa a Montepuez Ruby Mining, que é a empresa que explora as minas de Nhamanhumbir, de grave violação de direitos humanos. Segundo estes advogados, talvez mais de 100 pessoas tenham sido alvos de torturas graves e maus tratos nesta região, que sustenta esta acusação a Montepuez Ruby Mining, que é concessionária ou que é subsidiária da Gemfields, mas esta nega as acusações, diz que vai responder em tribunal de forma contundente, que não tem qualquer parte a ver com estas torturas. Mas, além disso, também há rodapés que recordam que, em abril deste ano, o CIP acusou esta empresa de não contribuir para as despesas fiscais, para o cofre fiscal do Estado moçambicano, com os milhões que tem arrecadado ano após ano a Nhamanhumbir. Mas esta empresa também repostou, dizendo que nestes 2 anos já terá transferido para os cofres de Moçambique, nosso Estado, 32 milhões de dólares. E diz mais, Tomás, diz também que é o maior contribuinte fiscal na província de Cabo Delgado. É capaz de ser, em termos relativos, comparando com outras empresas, não custa muito para quem arrecada de uma vez 71 milhões de dólares, não custa muito ser a maior contribuinte. Sim. Agora, o jornal britânico Daily Telegraph faz uma associação, faz uma hipótese, pergunta sobre se, havendo estas notícias de torturas, de maus tratos em Nhamanhumbir, não será este um viveiro de recrutamento destes jovens que aterrorizam a população de Cabo Delgado? Eu estou a levantar essas questões todas porque nos está um quadro geral que nos associa recursos minerais com direitos humanos e com violência. E, portanto, não ficarmos, digamos, arrebatidos com os milhões, porque estes milhões têm o seu custo social e de direitos humanos que precisa de ser investigado e chegar a essa conclusão.
Muito bem, Tomás, vamos então para a análise dos temas que selecionamos para hoje. São 5, é a visita do Presidente à província de Inhambane, também a visita do Presidente à zona dos acidentes na circular de Maputo, a agitação e deserções no MDM, digamos assim, o suposto assalto ao supermercado em Pemba, e lá mais para diante vamos fazer um ponto de situação em relação à instabilidade ou estabilidade neste momento na província de Cabo Delgado. Tomás, comecemos então, até porque está associado ao fato da semana, a visita do Presidente à província de Inhambane. O Presidente reuniu com a população, sobretudo a população que vive à volta do grande projeto de gás desenvolvido pela Sasol. A população reclamou dos benefícios que tem desta empresa e o mais importante é que o Presidente da República reconheceu e disse que as populações têm legitimidade em fazer estas colocações. Qual é a sua opinião, Tomás, em relação a este posicionamento do Presidente e a ideia de que, além do posicionamento, é necessário também que hajam medidas para que essas empresas possam contribuir melhor para as populações? Pela sucessão de informações, de reclamações e de má classificação pública da Sasol, no que se refere à sua ação social com as comunidades e com o próprio governo moçambicano, parece que a Sasol não tem levado nada a sério daquilo que são reclamações até do governo. A Sasol não tem mesmo cumprido com as promessas que faz mesmo ao chefe do Estado. Em 2016, a Sasol prometeu ao Presidente da República que ia construir uma série de infraestruturas em Inhambane. Até agora parece que nada aconteceu. O próprio governador de Inhambane, o Daniel Chapo, já apareceu em público com um discurso muito contundente, dizendo que o governo moçambicano já perdeu confiança e paciência com a Sasol, porque esta promete uma série de infraestruturas, como a Ponte Cais de Machixe, Inhambane e outras obras, desde há 14 anos que estas promessas são feitas e não são cumpridas. Terá feito uma escola, um centro de saúde em Govuro, que a população rejeita porque parece que apenas paredes, não está apetrechado. Então há de facto uma reputação muito má da Sasol. A própria CIP também veio ao público dizer que a Sasol não está a contribuir de forma significativa em relação àquilo que ela extrai do gás de PAN de Temane em Moçambique. Então, se o chefe do Estado, pessoalmente e em público, confirma que a população tem razão, de facto algo vai mal na conduta ética desta empresa em Moçambique, porque não é muito comum o chefe do Estado dizer em público que a população tem razão. E que quer dizer que a Sasol não está cumprindo com suas obrigações. Agora, como diz o Boaventura, falta a grande pergunta: e então o que é que se faz? Se ela não cumpre com os seus deveres, se não cumpre com as promessas, a população reclama, o Presidente da República confirma, então faz-se o quê? O que é que se segue? Esta parece-me ser a pergunta mais importante agora. O que é que se segue? Eu acho que segue-se agora é que haja medidas de dizer, olha, de duas uma, ou o senhor cumpre o que promete que está no contrato, ou há de haver alguma sanção. Não se pode, não acho que o chefe do Estado possa passar o tempo a reclamar em público sobre o incumprimento de deveres de uma empresa estrangeira em Moçambique, porque supõe-se que esses deveres decorrem de um contrato, de um compromisso formal. E, portanto, não, mas, de qualquer modo, é uma nota positiva que a população reclamou e o Presidente confirmou que tem razão. Agora, é preciso que disso decorram consequências, sob o risco de que ficamos a reclamar, a dar razão à população, depois nada altera. Já há muito tempo que as populações daquelas zonas não veem qualquer consequência positiva em relação aos recursos ali explorados. Então não é algo de novo. O que surpreende é que os governantes reclamem, a população reclame, todos concordem que de facto há motivo para isso, mas aparentemente não há qualquer ação digamos, sancionatória, se for o caso, a Sasol, para que cumpra as promessas, até porque fez algumas mesmo ao chefe do Estado aí há 2 anos atrás. Tomás, muitas destas promessas são feitas no contexto da responsabilidade social e de visitas como estas que são feitas. Não há um cunho formal em relação a estas promessas.
Como é que se lida com este tipo de situação? Já Sasol promete que vai reabilitar isto, promete que vai construir uma escola, um centro de saúde, e depois não constrói, mas não há um instrumento legal a partir do qual possa ser possível perseguir esta instituição. De facto, essa matéria não é matéria de natureza vinculativa, contudo faz parte daquilo que é a atitude ética da empresa para ganhar a chamada licença social, licença com a comunidade. E, para já, o problema mais importante dessas questões todas é que as empresas, de facto, não fazem um programa socialmente responsável que possa ser monitorado. Vão prometendo e vão fazendo o que fazem à sua vontade, o que não permite monitoramento do que fazem. Deve haver um programa desenhado com resultados, com metas, em que a comunidade participe de forma efetiva e concorde que isso corresponde àquilo que eles querem e o governo também possa confirmar. No início dos processos até havia as situações em que as empresas, como faziam de forma descoordenada, até contradiziam o governo, ou, por exemplo, colocar escolas sem o governo ter antes preparado professores, ou hospitais onde não havia enfermeiros, onde não há equipamento médico. Então, tudo isso já se discutiu bastante. Chegou-se a um programa por escrito do governo moçambicano que obriga as empresas a fazer isso de forma mais formal, mais estruturada, mas uma vez feito o programa e concordado, tem a força de um contrato, tem que ser cumprido. Não se pode dizer que é voluntário, portanto, faço quando quiser. De outro modo, então, não vale a pena sequer falar do assunto. Então, acho que é uma questão não só de contribuição, mas também de postura ética da empresa para ter uma relação de vizinhança saudável com a comunidade, sob o risco de haver, como há agora, queixas públicas que mancham a reputação da empresa. Uma empresa que se preze não vai querer que o seu nome seja colocado em comício para a população, de forma sistemática e continuada. Ou então, essa empresa não é socialmente responsável, não se importa com a sua própria reputação, o que é estranho. Tomás, este tipo de situações não se verifica só nessa zona. Já acompanhamos situações em relação à província de Tete, província de Nampula. Não acha que seja necessário uma mão dura do Estado relativamente a estes casos? Eu penso que uma das questões seria, se calhar, tornar estes programas vinculativos em lei e não ser apenas voluntários do tipo faz quando quiser, faz quando não quer. E, sobretudo, que sejam programas que estejam coordenados com as necessidades das comunidades. Agora mesmo, uma equipa da nossa organização, Secalecana, esteve em Balama, onde temos esta mina de grafite, a maior do mundo, e aí uma disputa, um desacordo entre o governo distrital e a empresa, porque a empresa avança com atividades na comunidade que o governo não concorda e acha que não é isso que a população quer. Então mostra que isso pode criar algum caos, de algum modo, quando as empresas fazem o que entendem, sem coordenação, sem que a comunidade aprove ou confirme. Já conheceu muitos casos mesmo em Nampula, na empresa Kenmar, que fez uma escola, que a população rejeitou a escola, não acolheu a escola, porque entendeu que não era isso que ela queria. Então é preciso que haja, de facto, alguma seriedade em algum momento, para que não seja algo que acontece quando acontecer e da forma como acontecer, e as empresas façam o que bem entenderem, mesmo que isso não corresponda nem à prioridade local, nem àquilo que o governo acha que são lacunas que podem ser preenchidas pelas empresas, porque é assim que se deve fazer, na minha opinião. Tomás, vamos então passar para outro tema, também ligado ao Presidente da República, que visitou há dias a zona dos acidentes na circular de Maputo. Esta visita foi feita depois das palavras do Presidente sobre a falta de preparação das pessoas para viverem na cidade. Qual é a sua análise, olhando para os três momentos? Primeiro, o momento da colocação das barricadas pelas populações, depois a intervenção do Presidente sobre a falta de preparação das pessoas para viverem nas cidades e, no fim, já a visita. O que o Presidente anunciou, a construção de pontes e iluminação da estrada e semáforos, já está praticamente em curso. Mas como é que divide esses três momentos e qual é a sua análise no global em relação a estes acontecimentos? Eu penso que, acima de tudo, há um diálogo intenso entre o chefe do Estado e a população. Esse diálogo resultou. É assim que eu leio. Há um debate, há um diálogo intenso, a população dialoga com os poderes, o Presidente da República ouve a população e reage em conformidade.
E isso deve ser saudado, porque era um clamor, de facto, real da população, quando morrem crianças numa estrada todos os anos, não é algo a ser tomado de ânimo leve. E o Presidente da República reagiu, foi à escola e confortou as crianças. Me parece um gesto que é mais do que de um chefe de Estado, um gesto humanitário também, de dignidade, que realça a preocupação do Presidente com as questões que a população coloca. Agora, o que não pode ser aceitável é que essas questões precisem do chefe do Estado. Não pode ser. Imagine que isso ocorresse longe de Maputo, lá em Cabo Delgado ou em Niassa. Havia de ir lá o chefe do Estado todos os dias, pessoalmente, abordar essas questões. Onde é que estão as autoridades do Estado que devem velar para essas questões? Não tem que ser a prática diária e emulada que o chefe do Estado vá preencher as falhas daqueles que no dia a dia gerem os problemas e são, por isso, pagos. Porque esse clamor do povo não é de agora, é muito antigo. E, portanto, eu acho que crítica deve ser feita, é a Maputo Sul, que pareceu-me não estar muito sensível a essas questões. A população, órgãos municipais da cidade de Maputo também devem ser chamados a responder, porque é assim que deve ser. Não se pode esperar que o chefe do Estado vá a cada estrada e veja onde é que faltam pontes e diga, ergam pontes aqui. Senão, não faria mais nada. Então, não acho que é uma decisão correta, porque é um problema que foi resolvido, mas o processo como tal deve levar-nos à lição de que não pode ser assim. Alguém tem que ser chamado de responsabilidade sobre como é que não viu aquilo que era óbvio. Quando há morte de pessoas numa estrada, sobretudo de crianças, isto deve ser um alarme que deve tocar fundo nos ouvidos de quem quer que seja para que reaja logo. Então, estamos de parabéns porque a questão foi abordada com rapidez, porque o Presidente da República deu ordens nesse sentido, mas não podemos esperar que todas as questões dessa natureza seja o chefe do Estado a abordá-las, porque não é possível. É preciso que alguém responda por aquilo, porque é pago para fazer. É isso que é importante. Tomás, outras duas linhas de abordagem, a ideia de que através de barricadas resolvem-se os problemas, como aliás ficou notório, e a ideia de que o Presidente foi a circular de Maputo no dia seguinte, depois das declarações sobre a falta de preparação das pessoas para viver na cidade. Até que ponto se pode estabelecer uma relação entre o que aconteceu no dia anterior e a visita do Presidente no dia seguinte? Primeiro, eu penso que as barricadas, as manifestações, os protestos devem ser lidos como manifestação de déficit de diálogo. Ninguém vai à rua de ânimo leve. Nenhuma mãe deixa os filhos em casa, deixa trabalhos em casa, fica na rua o dia todo de ânimo leve. É porque falharam os diálogos que deviam ter sido ativados a jusante. Essa que é, para mim, a lição. As pessoas têm um grande descrédito com as entidades oficiais. As pessoas não acreditam mais nas entidades. Não sentem que há autoridade suficiente quando reclamam e, por isso, vão à rua. Isso é um sinal de que, de facto, o diálogo não deve ser apenas ouvir as pessoas, é ouvir as pessoas e atender às suas necessidades. Aquilo que se diz que consultas públicas têm que ser consultas com consequência, que vinculem quem vai consultar, não o faça como mera formalidade, porque é aí onde as pessoas depois vão, então, às barricadas. Então, a barricada é um alarme de que, em algum sítio, nós falamos, não fomos ouvidos. E não há fala maior do que dizer assim, estão a matar pessoas. Essa fala deve ser ouvida por alguém. Então, é assim que eu leio as manifestações, leio as barricadas, é a expressão de déficit de diálogo na sociedade. O Presidente regressou ao local após ter falado. Eu creio que aquilo que foi a minha impressão na primeira intervenção do Presidente do Estado foi de que certamente aqueles que o informaram não lhe deram o quadro completo do que se passava. Deram-lhe um quadro deficitário, tal que dava o ônus à população. O quadro que o Presidente tinha, me pareceu que
dizia que a população é que é manipulada, a população é que é desviada e, portanto, deve ser o foco nesse sentido. Certamente, o Presidente da República terá ouvido uma versão mais completa. E fez a sua intervenção E fez com base e regressou, nessa colocação. o que é de saudar. É muito importante este ponto. Quando o Presidente ouviu versões mais completas, ouviu o clamor em como, não, há muitas partes no problema que devem ser tidas em conta, desde o automobilista, a sinalização, a educação cívica, todos estes fatores são importantes. Eu penso que foi isso que o Presidente, tendo ouvido, decidiu, não, eu devo voltar e pessoalmente corrigir a situação. E foi corrigida. Eu acho que isso deve ser saudado porque no fim do dia o que nós queremos são soluções dos problemas que as populações levantam, como ele bem dizia, o chefe do Estado. Muito bem. Tomás, não faltará neste tipo de situações uma medida mais estrutural, abrangente, inclusiva, tendo em conta que este tipo de situações não se colocam só em relação ao circular. E falamos na semana passada, estamos a construir grandes estradas, temos a ponte Maputo-Catembe, há construções de grandes estradas no centro do país e no norte. E que poderemos ter os mesmos problemas, acidentes de viação, estradas que atravessam zonas rurais onde as pessoas faziam as suas movimentações normais e com a estrada essa movimentação passa a ser limitada ou as pessoas não estão adaptadas a este tipo de circulação. Não será necessário, a partir deste caso, encontrarem-se medidas mais estruturais que resolvam estes problemas? Sem dúvida. Alguém dizia com algum humor, mas dentro de uma razão que se a nossa conduta se mantiver como está na estrada, poderemos todos os dias ver carros a despenharem-se na ponte Catembe-Maputo para o mar, a fazerem ralis irresponsáveis e vamos ter que todos os dias salvar pessoas que vão cair ao mar na ponte Maputo-Catembe. Quer dizer que o desenvolvimento de infraestruturas impõe nova conduta social, impõe novas atitudes e, consequentemente, novos regulamentos que estejam adequados ao risco iminente. Se o agente da polícia diz toda hora que o automobilista moçambicano é irresponsável, conduz embriagado, a pergunta é, e depois? Como é que saímos disso? Porque essa é a questão mais importante, não é constatar que as pessoas conduzem embriagadas. Depois disso, o que é que nós fazemos? Preciso que haja reflexão ao nível de regulação, ao nível de punição severa. Como é que se inibe alguém de conduzir depois de cometer uma infração em Moçambique? Inibe-se de forma efetiva ou dá-se um papel e a pessoa volta a conduzir o carro? Há uma série de questões que temos que resolver e não apenas constatar que as pessoas não acatam, as pessoas cheias de velocidade. E depois o que se faz em função disso? Eu acho que é preciso, de facto, uma ação muito mais vigorosa, porque parece que estamos a ter um desenvolvimento que vem de cima para baixo, que nos encontra impreparados, do mesmo modo que nos encontrou impreparados para redes sociais, para os Facebooks e os WhatsApps, que nós usamos como instrumento para atacar pessoas, porque não tem preparação ética para aquilo que nos encontrou. Então, eu acho que um trabalho de educação cívica bem sério e envolvente deve ser feito e uma revisão dos regulamentos deve ser feito e uma ação mais rigorosa na punição e na inibição do risco. Por que as pessoas, quando vão à África do Sul, dizem sempre conduzem bem, conduzem melhor? É porque sabe que a lei funciona. Então estão disso conscientes. Mas os mesmos, quando a fronteira para aqui, para Moçambique, já mudam de atitude. Então há uma série de condições que devem ser, quanto a mim, abordadas de forma muito holística e não apenas constatar que as pessoas continuam a não obedecer, continuam a conduzir cheias de velocidade, continuam a conduzir embriagadas. A questão é, e depois o que se faz perante esse facto? Então acho que essas infraturas que aparecem num quadro social que é não adequado, é preciso que nos elevemos e os órgãos responsáveis subam também do tom em termos de regulação, em termos de fiscalização, em termos de inibição de quem quer que seja que potencialmente possa perigar a vida do outro e a sua própria vida. E estes regulamentos, Tomás, passam também por
incluir a participação das pessoas por onde estes projetos passam. Sem No dúvida. sentido de terem conhecimento de que vai haver uma estrada, Sem como é que dúvida. se devem Sem comportar, dúvida. como é que vão à escola, Sim. aos centros de saúde. Senão, o desenvolvimento pode criar reação de resistência, porque o tom que a população diz pois é, os ricos que têm carros nos afastaram da cidade, nos foram pôr em Maúbo, no mato, para ficarem eles com os seus carros. Ainda assim nos matam, nós que lá ficamos. Então, isto é muito grave e é sério. É a tal exclusão social, exprime-se de forma muito veemente. Pois é, os ricos não nos querem na cidade, então mandaram-nos embora e os que ficamos vão nos atropelando com os seus carros, quer dizer que nós já estamos a mais no desenvolvimento. Isso é sério e é grave. Então, este tipo de desenvolvimento, já dizendo do programa, é um desenvolvimento violento, muito violento para quem não está incluso. É muito violento porque, de facto, exclui-o e faz com que ele seja alguém a mais, quando, de facto, ele já lá estava quando chegou à estrada. Preciso que se diga isso. Então, esta questão de inclusão, de educação cívica, de solidariedade com as pessoas que são encontradas no caminho é muito importante. E nos tem faltado isso em todo o país, não é só Maputo, todo o país. Tomás, outro tema que está a marcar a atualidade é esta agitação e deserções no Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Vamos mesmo passar para este tema. Acompanhamos nos últimos dias Venâncio Mondlane a vir desmentir a delegação política do MDM, que em conferência de imprensa vinha anunciar que o cabeça de lista do MDM para a cidade de Maputo era Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane respondeu a dizer que não é, não será e nem quer ser tal cabeça de lista. António Frangulhos também anunciou a sua partida do partido. A minha questão é, qual é a sua interpretação a estes acontecimentos, a estas movimentações? Sim, boa aventura, a mim isso dá-me rasgos do tragicômico. São rasgos tragicômicos e de algum modo até patéticos para um partido que se pretenda uma força com veemência e com pretensões de algum dia governar Moçambique. Não se percebe como é que um programa para governar a capital do país, Maputo, seja de uma forma atabalhoada, gerido, como é o caso da candidatura do deputado Venâncio Mondlane, em que o partido diz que ele é candidato, ele diz que não sou. E isso tudo ocorre de uma forma absolutamente atabalhoada, sem qualquer organização. Eu acho que o MDM está a dar uma imagem de si realmente de um partido que está quebrado, um partido quebrado. Não se pode ter outra expressão. Agora apareceu o Dr. Frangulhos a dizer que já está desvinculado, só falta formalizar. Tudo isso me traz sempre a ideia que eu sempre defendi aqui. O MDM não é um partido de ideais, é um partido de pessoas. São pessoas que, vindo de onde vêm, algumas com alguma ideia, outras apenas com frustrações, e foram se encontrar num certo lugar e procuraram, cada um à sua maneira, fazer aquilo que era a sua ideia. E essa ideia não é partilhada pela maioria ou pela direção do partido. Vimos isso desde o falecido Dr. Amurane até agora nessas eleições. Então, me parece que o MDM realmente está a dar sinal de que vai cada vez mais dando tiros no seu próprio pé. Os tiros vão ser tantos que poderá um dia cair. Há esse risco? Há esse risco, porque um partido como o MDM, na minha apreciação, deve ser daquelas forças que apostasse mais no poder local. Podia ter muito mais hipóteses no poder local do que pensar no poder central. Mas para isso tem que se organizar como deve ser, haver mais coesão, mas há um clamor de déficit democrático gritante interno no MDM. Esse clamor vem desde os tempos iniciais com Ismael Moussa, que foi tirado do secretário-geral do partido, agora este último congresso, em que grande parte daqueles que eram mais ou menos figuras visíveis foram tirados da comissão política do MDM. Então, pareceu que o partido não se está a fortificar, mas sim a se desintegrar. Creio eu que o regresso da Renamo à arena política em 100% vai ter um efeito estrondoso
sobre o MDM. É que eu queria perguntar, Tomás, Sim. que implicações é que estas movimentações vão ter nos resultados eleitorais do MDM, tendo em conta que afeta a imagem do partido. Por exemplo, quais são os cenários para Maputo e Matola, tendo em conta que, de acordo com aquilo que nos é chegado, o MDM perde um candidato forte, com capacidade bastante influente junto dos De eleitores. facto, se nós quisermos avaliar para as eleições de 2013, o deputado Venâncio Mondlane, sendo estreante, foi bem recebido. Como estreante, foi bem recebido para Maputo. E, portanto, por essa análise, tinha algum potencial de uma disputa, talvez, de alguma qualidade. Ainda que não ganhasse, se calhar, mas que queria uma disputa de qualidade na cidade de Maputo. Com este cenário, não sei se o MDM ainda vai a tempo de produzir um candidato, visto que era o partido mesmo que apresentou Mondlane como um candidato deles. E ele disse que não sou o vosso candidato. Então, isto é bizarro. É bizarro. E vamos ver se ainda vão a tempo ter alguém que possa ombrear ou substituir nessa candidatura na cabeça de lista para o MDM. E isso vai ter um efeito, acho eu, em cascata noutros sítios, noutros níveis. Porque, repito, o MDM ainda se afirma como um grupo de pessoas individualmente identificadas e não uma organização com um ideal ao qual estão unidos, não conseguindo, por isso, sair da ideia de dissidência de renamo apenas. Uma dissidência que não parece ter uma agenda própria, um próprio identidade, que diga assim, nós estamos aqui porque somos isto. Parece que ainda estamos aqui porque estamos contra, ou porque não aceitamos isto ou aquilo. Nessa base, eu acho que, em termos de quadro democrático, que deve ser visto como algo dinâmico, plural, com múltiplas escolhas, nessa perspectiva, será uma perda para a nossa democracia, será um elemento que empobrece o debate nacional, empobrece as opções dos moçambicanos e, portanto, não estou a ver que o MDM ainda vai a tempo de, em outubro, encontrar um candidato forte para a cidade de Maputo. Sim. Tomás, entretanto, já são conhecidos os candidatos do MDM a cabeças de listas, pelo menos para os grandes centros urbanos. Estamos a falar de Beira, que será o próprio presidente do partido, Davis Simango, Nampula, Fernando Bismarck, Manuel de Araújo, Quelimane. Comecemos por Davis Simango, é edil desde 2003 pela RENAM, depois, a partir de 2008, pelo MDM, e caso seja eleito, vai fazer 20 anos à frente do município da Beira. Qual é a sua opinião em relação a estes três grandes nomes e quais são os cenários que se podem levantar nesse momento? Eu acho que o engenheiro Davis Simango está numa posição de risco, de alto risco em muitas situações. Ou seja, a sua proeminência de dirigente político com espaço para falar e trabalhar advém de que ele preside Beira, presidente do município de Beira. E Beira é um centro importante da nossa oposição historicamente. Então, a sua associação à Beira é uma mais-valia importante como presidente do MDM. Se ele perde Beira como presidente do município, isso dá-lhe muitas perdas em simultâneo. Ele perde um espaço, um palco, do qual ele se erguia como presidente do MDM, porque é o palco de alguém vitorioso, que ganha o município 3 vezes, é esse palco que o eleva para liderar o MDM. Se perde esse palco, certamente pode também perder o MDM. Então é um grande risco. Porque parece que é uma espécie de aposta num único cenário. O cenário dele é Beira, não tem outro cenário. Não vejo de Engenheiro Simango é Maputo. Na Assembleia da República, por exemplo. Sim, não o vejo a manter-se proeminente em Maputo. E, portanto, é um grande risco que ele corre se não se mantiver na Beira. Mas também, o tempo que ele tem na Beira já o desgastou. Já o desgastou o suficiente para não ter mais aquela aura de novidade que traz ideias novas. Sobretudo porque, dentro do MDM que ele dirige, ele não conseguiu se manter como chefe de unanimidade. Não é unânime, desde o tempo do Amurane. Ele não é um chefe com unanimidade. Isso corrói muito o seu poder, a sua luz. E, portanto, estas deserções são sinais dessa falta de unanimidade. Sem dúvida, porque essas pessoas que vão saindo eram as pessoas que lhe
podiam criar a couraça, a proteção, a proeminência e fazer um discurso, digamos, de que temos aqui um líder. São as pessoas que estão à sua volta que fazem de você um líder, não é você. E se você não tem essas pessoas que o fazem de líder, você não fica líder. E, portanto, se ele não constrói essa couraça de pessoas com algum prestígio e que o elevem, ele não poderá suportar-se. Então, eu acho que é uma posição que ele corre agora de um grande risco. Ou mantém-se na beira e mantém o MDM, ou perde beira e o MDM desmorona. Outra opção seria Davis Simango concorrer a deputado e tornar-se chefe da bancada do MDM e fazer a luta política a partir da Assembleia da República. Seria uma luta mais abrangente, sim, tendo em conta que na Assembleia da República são aprovadas leis nacionais, sim, tornar-se chefe da bancada e fazer o caminho. Infelizmente, não temos tradição em Moçambique de líderes de partidos irem ao Parlamento como chefe de bancada, né? Ficam sempre de fora. De qualquer modo, pela gênese do MDM, que tem como coração a cidade da Beira, ele fora da Beira perde bastante ânimo, perde bastante energia, perde visibilidade. Porque Beira é o palco dele, é onde ele nasceu. Do mesmo modo que o general Ossufo voltou a Gorongosa, porque há um simbolismo de Gorongosa, que é aqui onde nós temos força, é aqui onde nós nos fazemos ouvir. Então, o engenheiro Simango fora da Beira, não penso que manteria a mesma aura que tem agora na Beira. Tomás, Fernando Bismarck para Nampula e Manuel de Araújo Quelimane. Fernando Bismarck vai a Nampula meses depois de ganhar Paulo Varral. Portanto, a vitória da Renamo ainda é uma hipótese, sim, clara. Sim. Eu acho que, uma vez mais, Nampula vai ser um palco muito interessante de disputa política, precisamente porque disse Boaventura. O Varral ainda está fresco e, portanto, o seu discurso ainda está fresco, e o fato do próprio MDM o ter apoiado não pode passar despercebido, porque ficará um pouco estranho para alguma militância do MDM, porque agora não o apoiamos. Se o apoiamos 6 meses antes, por que não apoiamos agora também ele? Por que é que vamos disputar contra ele? Há de haver essa pergunta a alguns militantes do MDM. E por outro lado, ele agora está a aparecer com queixas de má gestão ruinosa, pode ser pós-Amurani, mas é mesmo MDM, que mostra que houve funcionários fantasma, há contas mal geridas. Se ele usar esse discurso, o que será legítimo em política, contra o MDM, pode, por isso mesmo, ser um grande adversário para o MDM. O Bismarck é uma novidade na política, não tem, digamos, a entourage, não tem ainda o ensaio do discurso de massas, o ensaio de entradas que outros têm. De qualquer modo, talvez o fator juventude possa ajudá-lo a ter alguma atração. E, portanto, vamos ver uma situação interessante na Nampula. Obviamente, o Partido Frelimo também vai investir o seu melhor, até com as lições aprendidas nas 2 eleições, e vai certamente trazer o melhor que tiver em Nampula para verificar se recupera a cidade estratégica. Neste momento, Nampula é a cidade mais populosa do que Beira, tanto ultrapassou Beira. Mesmo em termos de infraestruturas, em termos de peso econômico, Nampula está muito pujante e, portanto, é apetecível para qualquer parte. Vai ser muito interessante acompanhar os próximos dias em Nampula. E Quelimane, com Manuel de Araújo, Tomás, é vitória certa ou há ainda alguns riscos? Bom, Quelimane é tradicionalmente o círculo da Renamo. Nós esquecemos disso. Quelimane sempre votou Renamo nas eleições gerais e votou de forma inequívoca, não houve dúvidas sobre se a Renamo ganha ou não ganha Quelimane. Portanto, se a Renamo volta a Quelimane, como voltou em Nampula, não sei se o doutor Manuel Araújo estará tão seguro. Eu coloco essa questão. O Quelimane sempre votou o Renamo de forma massiva, nas eleições gerais. A Renamo não foi autarquia em 2013, e, portanto, permitiu que o Dr. Araújo concorresse quase sozinho.
Mas, uma vez mais, vai ser interessante ver, pelo menos entre esses dois, quem é que prevalece. Mas repito que aquele Quilimane sempre votou Renamo nas eleições gerais, de forma muito clara, muito inequívoca. E, portanto, o MDM é uma novidade que nasceu com o Dr. Araújo. Vamos ver se o Dr. Araújo consolidou o nome do MDM em Quilimane e vai poder repetir ou ganhar as eleições de 2000, agora em outubro, né? Portanto, mais uma vez, é um sítio interessante ver as dinâmicas da política local moçambicana, porque são sempre a anticâmara das gerais, não é? Sempre, para ali, vamos ver tendência para as gerais que se vão seguir. Então, é muito interessante ver Nampula e Quilimane como se vão comportar, Beira também, obviamente. Maputo, eu penso que Maputo ainda não vi vozes que possam realmente confrontar a Frelimo. Pode ser que apareçam, mas ainda não as vi. Tomás, até que ponto é que a indicação dos candidatos à cabeça de lista pelo MDM transmite-nos um sinal de que não houve consenso entre a Renamo e o MDM relativamente às coligações? Porque o MDM a indicar os seus nomes para os 53 municípios quer dizer que já os fechou. Ou uma outra hipótese é que haja coligações depois dos resultados eleitorais. Ia dizer isso, pode ser uma estratégia, de nós, cada um de nós indica os seus cabeça de lista, vamos à votação, veremos a tendência, se em algum lugar, como aconteceu em Nampula, ninguém tiver maioria absoluta, aí negociamos. Até porque este novo formato das eleições facilita mesmo isso. Sim, aí negociamos e, portanto, negociamos com um quadro claro de quais são as compensações se eu me alinhar assim, se eu votar assim numa segunda volta. Então, pode ser uma estratégia de que vamos, em princípio, ter uma cabeça de lista, não vamos logo, à partida, decidir se apoiamos A ou B e, no percurso, iremos ver qual é a nossa força e, em função dela, o que negociamos em troca para apoiar A ou B ou C. Eu acho que isso é assim que se faz em situações em que há uma hipótese de empate ou uma hipótese de que não há ninguém como era absoluta logo a primeira volta. Então eu vou concorrer, depois vamos ver, cada um de nós, afinal, com quanto conta do eleitorado, em função disso negociamos. Eu te apoio, em função de que me dá 5 variações, 6 variações, conforme a percentagem que eu tiver do eleitorado. Então pode ser que seja essa a estratégia. Tomás, esta semana o MDM reúne a sua comissão política para avaliar o processo das eleições internas e discutir o caso Venâncio Mondlane. Eu faço-lhe uma pergunta diferente do nosso formato. Sim. Imagine que seja convidado por Davis Simango para esta reunião. O que diria? Qual seria a sua opinião? O reforço ou a ampliação do quadro democrático dentro do partido? Eu não sei, parece que lembra um pouco a história do Dr. Amurano, que entrou em crise pessoal com o engenheiro Davis Simango e passou a não ir às reuniões da comissão política da qual ele era membro. Neste caso, o Venâncio Mondlane perdeu o lugar na comissão política do MDM, portanto, não é membro da comissão política, não é mais um membro proeminente do MDM nessa condição. E depois de que ele, o deputado Mondlane, falou em público que não é candidato do MDM para Maputo, creio que exacerbou um pouco o tom das contradições. E eu acho que há um clima de crispação, porque, primeiro, se o partido o indicou como cabeça de lista, sem que ele lá estivesse, sem que consentisse, isso é estranho. É estranho. Né? E depois ele próprio desmente, não no partido, mas na imprensa. Então, quer dizer que há uma quebra de um contacto formal entre os dois lados. Então, não estou a ver esse cenário acontecer. Se acontecesse, seria algo um pouco cínico, não é? Porque quando as pessoas vêm para fora, como se diz, lavar a roupa suja em público, é porque esgotou o diálogo em casa. E, portanto, quebrou-se, digamos, o clima de cordialidade mínima que é necessário para que haja um diálogo construtivo. Então, não vejo esse cenário que está a colocar. Eu perguntava se Davis Simango convidasse o Tomás Vera Amaro para esta reunião da Comissão Política, o que o Tomás diria? Que é necessário dentro do partido a ampliação do quadro democrático? Olha, a Boaventura, a julgar porque dizem todos os dissidentes ou críticos do MDM, creio que de facto há um déficit democrático no MDM. O que dizia o Dr. Frangulos, o MDM vive de nomeações, não é eleições. Olha, a nomeação é uma decisão
hierárquica de um superior que não é você. Em democracia não é assim. Tem que haver disputa conforme a cada um se candidata e discute sobre se a pessoa tem ou não tem o apoio interno do partido para o posto. A nomeação sempre fica algo subjetivo, que depende da perspectiva que o chefe tem de mim. E isso, democracia, não fica bem com isso. E por esse facto, se é assim, como dizem os dissidentes, eu acho que sim. A MDM tem que fazer um discurso democrático mais aberto, mais amplo e dê o espaço que haja eleições. Não pode ser o presidente a nomear tudo e todos a qualquer hora, quer dizer, porque senão parece já uma empresa pessoal, ele é o PCA da empresa, então nomeia administradores quando quer e os demite. Mesmo aí há um critério, um objetivo, nomeação de gestor da empresa. O PCA não demite e nomeia porque gosta de alguém, porque é alto ou baixo, ou porque alguém concorda comigo toda hora, porque parece que isso também é uma questão de aceitar a diferença interna, não é? Quando há um debate, há de haver militantes que pensam de forma diferente, e o presidente, se for intolerante, acha que é uma afronta a mim e o afasta. Isso é mau. Tomás, vamos então para o nosso outro tema. Na quarta-feira passada, um suposto assalto armado a um supermercado na cidade de Pemba deixou a autarquia alarmada e através das redes sociais e de outros canais recebemos esta informação. Mais tarde a polícia veio dizer que se tratou de um alarme falso. A minha pergunta é, o que lhe parece ter acontecido exatamente em Pemba na manhã daquela quarta-feira? As notícias que circularam dizem que algo aconteceu naquele supermercado. Talvez um assalto simulado, algo assim do gênero. Agora, aquilo que entra em jogo e ultrapassa as notícias verdadeiras, redes sociais. Isso é que entrou em jogo. Isso é que fez a notícia e não o facto em si próprio. Ponto 1. Ponto 2, redes sociais num contexto de uma província com clima de violência. Ou seja, há todas as condições para qualquer pequeno sinal de anormalidade em Cabo Delgado ficar uma tragédia, porque há uma condição psicológica de medo, de receio, que pode ser explorada e transformar um boato numa verdade. E repara uma coisa, há algo muito interessante nas redes sociais, que é que a história aparece, negativa geralmente, e ela logo expande-se, logo é reproduzida. Quando aparece a autoridade a dizer que não é verdade, a autoridade não é acreditada. A ideia é, não, estão a esconder. Quer dizer, as pessoas estão propensas a aceitar o negativo e rejeitam a autoridade, rejeitam a polícia, rejeitam. É impressionante, porque a história foi desmentida, falou o governador, falou o bispo de Cabo Delgado, a dizer, por favor, senhores, acalmem-se, mas as pessoas não, estão a esconder. Há uma propensão para eu me atrair pelo negativo e achar que o positivo é boato, é esconder. E numa situação em que temos no Cabo Delgado como está, isto é muito grave. Então, uma vez mais, a educação sobre o uso do Facebook, do WhatsApp, é muito, muito importante. Sobretudo, a tendência que as pessoas tendem, assim que recebeu uma história, espalhar. Não quer saber qual é a fonte, se a fonte ou não é credível, mas se a história é negativa, isso atrai mais. E todo mundo quer reproduzir, sobretudo quer ser o primeiro a partilhar. E acho que foi mais a rede social que criou a crise do que o facto em si próprio. E isso me parece muito preocupante no contexto atual de Cabo Delgado. E Tomás, como estamos a falar de Cabo Delgado, vamos também falar mais ou menos do ponto de situação da instabilidade nesta província. Desde o dia 5 de junho passado, que não são registrados ataques em Cabo Delgado, ou pelo menos não há uma confirmação objetiva desses ataques. Há informações, mas muito especulativas, não há dados objetivos. Minha pergunta é o que isto significa? A polícia ativou um comando operativo, significa que se está a dar a resposta certa ao fenómeno ou eventualmente será um intervalo deste grupo armado? Bom, eu preferia ir pelo mais positivo, que há uma dissuasão destas forças cruéis que andam a Cabo Delgado, que as forças de segurança de Moçambique estão a impor alguma tranquilidade
e que essa se possa consolidar. Esta é a nossa vontade de todos nós, é o que desejamos que aconteça. Não gostaria de colocar a hipótese de que é um intervalo para ataques ainda mais violentos. E infelizmente nas 2 semanas que se passaram houve avisos de embaixadas importantes que aconselharam seus cidadãos para não ir a Cabo Delgado, não ir a Palma, não ir a Montepuez, a embaixada americana primeiro, depois a embaixada britânica seguiu-se também. E esses comunicados de embaixadas que têm um impacto internacional muito grande criam mais alarme internacional. As pessoas no mundo todo, quando embaixadas ocidentais se pronunciam, inibindo seus cidadãos de se movimentarem, dá-se a ideia de que a situação está mesmo quase incontrolável. Pelo contrário, a realidade não mostra isso. Agora, o que aconteceu também esta semana, houve notícias já sobre um pouco a análise de o que estará por detrás desta violência inexplicada e cruel e as hipóteses de que pode ser de facto um jogo de alguém que prepara condições para depois ser convidado a montar forças de defesa e segurança naquela região. Empresas de segurança mundiais conhecidas, como esta do Sr. Prince, não é? Foi mencionado como tendo sido convidado, ou como que a ExxonMobil e a Enel ou a Anadarko tivessem convidado uma empresa conjunta do Sr. Prince com a Proíndicos para protegerem Cabo Delgado. E, entretanto, essas empresas desmentiram categoricamente que tivessem feito qualquer contato nesse sentido. Porque este senhor, que tem agora uma empresa de associação com a Ematum, é uma pessoa com reputação de direitos humanos muito negativa, desde o Iraque, como se sabe. As empresas que estão na base do governo são empresas com padrões éticos, pelo menos formais, muito altos. Os seus acionistas talvez não estivessem a priori prontos para associar-se com empresas com reputação negativa como esta empresa, que teve recorde de direitos humanos no Iraque e é conhecida. E, portanto, mas então houve a nível internacional uma série de análises nesse sentido sobre quais serão de facto as motivações por trás desta violência repentina e brutal em Cabo Delgado, além, obviamente, do estudo que já aqui abordamos de setores que querem aproveitar-se dos nossos recursos para outros fins, usando a capa da religião islâmica. Poderá haver aproveitamento de quem acha que assim pode então ter um negócio de segurança. Como quem diz, como estão a ver, estou aqui sou eu que posso garantir a segurança. Isso foi bom de ver o debate internacional, instituições de investigação que foram avaliando as condições e colocando essas hipóteses de que, na verdade, não é uma insurgência com raízes internas, pode as ter ou pode ser estas exploradas, mas há de haver interesses externos de forçar negócio de segurança em Cabo Delgado, usando, portanto, estes episódios. De qualquer modo, foi uma semana menos violenta, mais calma. A população de Cabo Delgado, creio eu, que está mais tranquila. Esperamos que seja o início do fim destas escaramuças que inibem as pessoas de viajarem, colocam a população de bandada e pronunciam fome nas populações que estão a abandonar suas aldeias à procura de refúgio fora do local de produção. Vamos ver se confirma este clima de serenidade que vimos esta semana. Exato. Tomás, e relacionado mesmo a Cabo Delgado, por ocasião do Eid ul-Fitr, o Presidente da República disse alguma coisa relativamente aos muçulmanos, e passo aqui a ler: queremos reafirmar a convicção de que os desafios e os constrangimentos, seja qual for a sua magnitude, de modo algum irão distrair-nos, porque a imagem que temos do Islão é de uma religião profundamente pacífica e de valores nobres de convivência harmoniosa entre as pessoas, uma religião comprometida com o bem. É mais ou menos a ideia de tentar separar a religião islâmica, neste caso, com os problemas que temos em Cabo Delgado. Sim. Do ponto de vista até oficial, dizer que este Estado não confunde, este Estado moçambicano não confunde a religião com o que passa lá. E isso acho que é muito importante. Como eu que dizia noutra altura, houve algum nervosismo
de autoridades locais de nível mais baixo em Cabo Delgado, que criou uma espécie de perseguição a algumas mesquitas, e isso criou um mal-estar, e acho que foi muito pontual o chefe do Estado, pessoalmente, dizer que não, este Estado não confunde a religião com a violência, e portanto achamos que não é o Islão que está por trás disso, mas são grupos de pessoas violentas que têm outra agenda que não é a religião. Não se pode converter alguém queimando palhotas, não penso que seja essa, digamos, a ideia do Islão. Então acho que foi um discurso pontual e contundente, e que também serve para orientar quem está mais ao nível local de ser um pouco mais prudente. Como eu dizia aqui, é preciso uma ação vigorosa, mas inteligente ao mesmo tempo. Tomás, desta feita então fechamos o nosso programa. Obrigado. Agradecemos pela sua presença. Obrigado. Assim, caro telespectador que nos acompanha, o programa Pontos de Vista termina por aqui. Até o próximo domingo.